Olá, eu vou apresentar nesse vídeo algumas funcionalidades do Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19. Essa daqui é a página quando abre o observatório, e antes de contar alguns detalhes dessa página, eu gostaria primeiro de falar sobre o menu. Então, no canto esquerdo do observatório, a gente tem alguns menus, então eu vou falar nesse momento sobre o menu e documentação. E aqui nessa página, agora a gente fala sobre quais são as fontes de dados que consideramos para construir o observatório. Então, nesse caso, são os dados notificados de síndrome respiratória aguda grave, confirmados por Covid-19 não especificados, a partir de março de 2020, então, quando foi o início da pandemia, até a última avaliação disponível, uma vez que o Ministério da Saúde atualiza essa base semanalmente. Então, hoje estou falando em dia 14 de abril de 2021 e a última avaliação, a última atualização foi feita no dia 7 de abril de 2021. Além disso, também nessa aba é possível clicar nesse botão de gerar o PDF da documentação, em que é possível ter aqui todas as análises de seleção e filtragem dos dados do CVEP gripe em questão, para chegar nos dados de gestantes e puérperas. Então, a ideia é que qualquer pessoa que realize essas seleções e filtragens exatamente consiga replicar as análises que foram obtidas nesse observatório. E a linguagem que usamos aqui é o R. Voltando para o menu inicial, o que a gente tem? Caixas, algumas estatísticas de casos de COVID e de síndrome respiratória também não especificada. Então, no primeiro box, a gente tem o número de casos de síndrome respiratória por COVID, síndrome respiratória aguda grave por COVID. Desses casos, temos quantos são gestantes e puérperas, tanto em valores absolutos quanto em valores relativos. Na segunda linha, a gente tem os casos de síndrome respiratória aguda grave não especificado. Desses, quantos são gestantes e puérperas em valor absoluto e em valor relativo. Lembrando, um ponto importante de dizer é que nesse observatório, ou seja, nas análises, nos menus seguintes, a gente só considera exatamente as gestantes e puérperas. Na terceira linha, por fim, temos as informações de da porcentagem de pessoas do sexo feminino com síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 não especificado no período de análise, lembrando que é a partir de março de 2020, o número de municípios de residência das gestantes e das puérperas com síndrome respiratória aguda grave por Covid ou não especificado e o número de municípios de internação das gestantes e puérperas. Também ainda nessa primeira página, nesse menu de início, a gente tem informações sobre o projeto e também tem um e-mail de contato para quem quiser fazer algum comentário, sugestões, dúvidas e colaborações. O terceiro menu é o menu de informações gerais. Nesse menu de informações gerais, a ideia é apresentar algumas tabelas de frequência das variáveis que temos no observatório. Então, aqui temos, por exemplo, as variáveis de caracterização, variáveis de sintomas, febres, tosse, variáveis de comorbidade, cardiopatia, doenças hematológicas e os desfechos UTI, suporte ventilatório, se fez uso de suporte ventilatório, e a evolução da doença, se foi cura, óbito. Nessas tabelas de frequência, a forma dessa tabela vai depender da filtragem e seleção que o usuário pode fazer nessas três caixas aqui no começo da página. Vamos supor que uma pessoa tem interesse em analisar só as pessoas gestantes e puérperas com mais de 30 anos. Então, eu posso filtrar nesse intervalo de idade 30 anos. Fazendo essa filtragem, automaticamente os dados são atualizados nas tabelas. Então, se, por exemplo, uma pessoa tiver interesse em selecionar só as puérperas, então eu posso tirar o box, as seleções das gestantes e ficar só com puérpera. Então, eu tenho essa análise. E assim, de forma análoga, eu posso selecionar a raça,
Posso selecionar, por exemplo, nessa segunda caixa, o diagnóstico da síndrome respiratória aguda grave, se é confirmado mesmo por Covid-19 ou não especificado e não respondido. Então, na análise eu vou deixar só os casos realmente confirmados por Covid-19. E também posso selecionar qual foi o tipo de diagnóstico, por PCR ou outro tipo de teste. Além disso, pensando que a gente tem os dados de 2020 e 2021, eu posso selecionar o ano. Se, por exemplo, eu quiser fazer análise só dos dados de 2020, seleciono o ano de 2020 e ainda posso selecionar a semana epidemiológica de interesse. Vamos supor que eu queira analisar em 2020 a partir da semana 31. E a mesma coisa se eu selecionar, por exemplo, o ano de 2021. Também, por fim, nessa terceira caixa, o usuário pode selecionar se tem interesse em analisar os dados de alguma região do país de interesse. Vamos pensar que eu quero analisar o do Sudeste, então eu só deixaria selecionado o box do Sudeste. E também o usuário pode analisar algum dado, os dados de algum estado em específico. Então, se eu quisesse analisar os dados, por exemplo, de Pernambuco, então eu posso fazer essa seleção e automaticamente as análises das frequências das variáveis nas tabelas abaixo são realmente relacionadas, filtradas a depender das filtragens conjuntas feitas nesses boxes, certo? Então, por exemplo, selecionando só aqui nessa análise, a única seleção que eu estou fazendo é das possíveis de diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19, então com agente etiológico definido e o SARS-CoV-2. E aí o que a gente pode ver aqui, por exemplo, que se eu analisar aqui os dados da tabela de frequências para escolaridade, então aqui a gente tem as categorias de escolaridade, sem escolaridade, fundamental, fundamental 2, média superior, e tem uma categoria que chama NA. O NA, para todas essas variáveis e também para todas as análises dos outros menus do observatório, indica a não resposta, não foi respondido para aquela variável em questão. Então, nesse caso, de 9.479 gestantes e puérperas com diagnóstico com síndrome respiratória aguda grave confirmado por Covid-19, temos nesse momento, né, que eu estou analisando os dados, que 5.235 não tem informação sobre escolaridade. Essa coluna, então, é a frequência absoluta, a segunda coluna é a frequência relativa, que é a porcentagem, e a última coluna é a porcentagem válida, ou seja, não considerando os casos de não resposta. E isso é feito para todas as outras variáveis também. Um outro destaque, por exemplo, é para a tabela de frequências para a variável UTI, se teve admissão na UTI ou não. Então, o que a gente observa aqui é que das 9.479 gestantes e puérperas selecionadas, né, pelo usuário lá no comecinho, para 1.114 pessoas, gestantes e puérperas, não temos informação se a pessoa foi para UTI ou não, ou seja, é um campo que não tinha essa resposta. Temos que 6.250 não foram para UTI, e o que é importante dizer aqui é que essa informação ela simplesmente diz que a pessoa não foi admitida na UTI. Não temos nessa análise como saber se ela não foi para UTI, por quê? Com esses dados de 6.250, se ela não foi para UTI porque realmente não precisava ou se de alguma forma precisava e não tem acesso. Então essa tabela ela só dá um dado realmente muito específico de não foi admitido na UTI. Continuando, nos outros menus, óbitos, UTI, suporte ventilatório e trimestre gestacional, esses quatro de itens no menu, a gente tem informações da variável que recebe o nome do menu, nesse caso aqui, por exemplo, óbito, em que o usuário pode selecionar a característica de interesse que vai analisar de forma conjunta com essa variável que está no nome do menu. Então, nesse caso, o menu é o óbito, então o usuário ele pode selecionar, por exemplo, a variável de interesse, vamos supor que eu queira analisar UTI e óbito. E aí, o que a gente tem como resposta é uma análise conjunta dessas duas variáveis, tanto em gráficos quanto em tabela, que eu já posso falar melhor delas a seguir. O que é legal dizer é que toda essa parte de seleção é de forma muito análoga, né? Então, idade gestacional, se é puérpera, escolher a raça, a região, se quer escolher o estado ou o ano, de forma muito análoga às seleções que a gente conversou
no menu de informações gerais. Um ponto importante aqui é o seguinte, lembrando que nesse caso aqui, por exemplo, como a gente selecionou a variável UTI, e olhando para essa tabela, é uma tabela cruzada de UTI e a evolução, que é a evolução ao óbito ou se é cura, né? É importante diagnosticar aqui que a gente tem a categoria NA, lembrando que NA é de não resposta, tanto para UTI quanto para evolução. NA no UTI quer dizer que são os casos em que não está dizendo se a pessoa foi ou não para UTI, e no caso da evolução, o NA aqui representa os casos que a gente chama de casos não finalizados. O que quer dizer isso? Que os casos que ainda não têm o desfecho de óbito ou cura, são os casos em andamento. Se eu quiser simplesmente analisar os casos válidos, ou seja, excluir os casos faltantes e não finalizados, eu posso selecionar esse botão, e selecionando esse botão, automaticamente já é atualizado tanto no gráfico quanto na tabela, e aí agora a gente só tem os casos válidos. Vou selecionar aqui novamente só COVID, vou fazer só esse filtro de diagnóstico confirmado por COVID, sem considerar os casos não especificados. E o que a gente tem aqui é que, por exemplo, a porcentagem, né, que estão entre parênteses aqui, são relacionadas à variável que está na linha, então a da categoria da variável que está na linha, então nesse caso é a UTI. Então o que a gente sabe é que dos casos que não foram admitidos na UTI, 2,8% foram a óbito, e já dos casos admitidos na UTI, 30,2% foram a óbito. Posso ver essa informação tanto na tabela quanto também no gráfico. Então, o laranjinha aqui é o óbito, então eu vejo aqui 2,82 de quem não foi para UTI e vejo aqui 30,21 de quem foi admitido na UTI. Mais dúvidas podem ser vistas nesse texto de observação, onde explicamos aqui tudo que foi dito aqui sobre o NA e tudo mais. O menu UTI, suporte ventilatório e trimestre gestacional tem exatamente a mesma ideia, né, do menu de óbitos, só que agora no menu UTI eu seleciono qual que é a característica de interesse que eu vou analisar agora, só que em relação à UTI. Então suponha que eu queira analisar a variável, por exemplo, pneumopatia. E aí, todo o resto é muito de forma análoga ao que foi dito sobre óbito, né? Então, podemos fazer aqui as seleções, vou selecionar só os casos confirmados de Covid-19, e vou também, agora, é importante ver que a gente tem agora dois boxes de seleção. O primeiro é selecionar só os casos válidos para as duas variáveis que estão nessa tabela, nesse caso, pneumopatia que eu escolhi e a UTI. Porque eu tenho os casos aqui, o NA, no caso para pneumopatia, são os casos em que não tem resposta se a pessoa tem essa comorbidade ou não. E a mesma ideia para a UTI. Então, se eu selecionar esse box, quer dizer que eu estou apenas selecionando os casos válidos para as duas variáveis, que eu tenho informações das duas variáveis ao mesmo tempo. E também eu posso selecionar só os casos finalizados, porque aqui tem ainda os casos em andamento, e eu posso selecionar então só os casos que eu sei que já o desfecho, se foi cura ou se foi óbito, eu posso então fazer essa seleção, certo? Novamente, nesse texto aqui a gente explica toda essa parte de dados faltantes e dessas seleções. Então, suporte ventilatório e trimestre gestacional é exatamente a mesma ideia. Quando eu seleciono o suporte ventilatório, eu analiso a característica de interesse que eu quero analisar conjuntamente com o suporte ventilatório. Quando seleciono o trimestre gestacional, eu seleciono a característica de interesse que vou analisar com relação, nesse caso, ao trimestre gestacional, que agora está aqui em linha, e a ideia é a mesma. Agora, a gente vai falar, clicando então nesse menu Casos por Estado, em tabelas em que a gente vai ter estatísticas, algumas estatísticas por estado. Então, aqui, percebam que nessa tabela, nas linhas, eu tenho os estados, e eu posso, por exemplo, selecionar fazer uma seleção dos casos que eu quero analisar. Quero, por exemplo, vou analisar só os casos exatamente confirmados por Covid, certo? E também posso selecionar o ano 2020 e 2021. Nesse caso, eu quero analisar os 2 anos.
E aqui o que a gente tem? A gente tem a informação do estado, dos 27 estados, então a gente vai ter aqui 27 linhas, tem a região, né, de cada estado e algumas estatísticas, número de casos, algumas porcentagens, que todas elas são escritas e documentadas aqui no final dessa página no dicionário das colunas das variáveis. O ponto que eu gostaria de dizer aqui para mostrar algumas funcionalidades aqui nessa janela é que a gente tem a opção de filtrar. Então, se eu quiser, por exemplo, analisar só, mostrar na tabela só os estados da região, por exemplo, Sudeste. Então, eu posso escrever aqui, nesse box branco, Sudeste, e aí ele vai me retornar só os estados da região Sudeste. E aí eu posso analisar as estatísticas, talvez comparando e fazendo essa análise só desses estados da região Sudeste. Posso também querer filtrar só um estado, São Paulo. Eu posso querer selecionar só o Espírito Santo. Então, eu posso também filtrar nessas colunas. E também tem a opção, perceba que a gente do lado de cada variável, de cada coluna, a gente tem, do nome da coluna, a gente tem essa seta, que nada mais vai fazer que ordenar em ordem crescente ou decrescente a tabela a depender daquela variável que você tem interesse. Então, se eu quiser, por exemplo, nessa variável de porcentagem de admissão na UTI e ordenar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, eu faço uma primeira seleção, perceba que está indo do menor para maior porcentagem, né? Então, muda também as linhas, obviamente, porque agora na primeira linha vai ficar o estado que tem a menor porcentagem nessa variável e nessa coluna que eu estou analisando, e se eu der outro clique, agora ele está ordenando do maior valor para o menor. E isso a gente tem tanto para a parte de casos por estado e também no menu de casos por município, que é exatamente a mesma ideia, mas que agora a gente tem os mais de 5.500 municípios nessa tabela. Então, é uma tabela grande, com muitas linhas, em que o usuário pode passar e, caso queira analisar, todos os municípios do Brasil. E o que é legal é que se eu quiser analisar um município de interesse, vamos supor que eu queira analisar Santos. Tem aqui Santos, só que tem Santos em outros municípios. Eu queira analisar os Santos do estado de São Paulo, então eu posso fazer esse filtro. Se eu quiser, por exemplo, analisar só os municípios do estado do Espírito Santo, então eu posso apresentar aqui, tenho só agora os 78 selecionados municípios do estado do Espírito Santo. E se eu quiser ordenar em ordem decrescente, em ordem alfabética, já está. Então, agora, e se eu quiser mudar a ordem? Posso também. Eu posso clicar aqui, por exemplo, em municípios e ver agora que começa aqui, Vitória, Vila Velha e tudo mais. E a mesma ideia, posso fazer um ranking em relação ao número de óbitos. E aí, fazer essa seleção, ou em relação aos casos finalizados também, o número de casos finalizados, ou, por exemplo, em relação aos casos notificados também. Lembrando que aqui a gente está analisando, eu não fiz a seleção aqui, né? Aqui a gente está analisando só os casos de gestantes e puérperas, e agora, uma vez que eu só selecionei a caixa de Covid-19, dos casos diagnosticados com confirmação de Covid-19 nos 2 anos. E o legal de dizer também, um outro ponto aqui que vale a pena dizer, é que todas essas análises, percebam que essas seleções que eu faço aqui, elas são independentes das seleções que eu faço em outros boxes. Então, se eu selecionar, por exemplo, no box aqui, quando eu olho para suporte ventilatório e só seleciono só Covid-19 aqui, não quer dizer que automaticamente, quando eu mudo para o menu de casos por estados, por exemplo, que vai estar selecionado. Está selecionado, na verdade, não estava porque tinha feito anteriormente essa seleção. Então, se, por exemplo, aqui em suporte ventilatório está selecionado só Covid, a seleção é só feita nessa página. Se eu for, por exemplo, para a página para o menu de trimestre gestacional, não é feita essa seleção. Esse é um bom ponto importante de dizer. E por fim, temos agora os mapas, o menu de mapas dos estados e o menu de mapa dos casos. O menu de mapa dos estados é um link que o usuário clicando vai abrir uma janela no RPubs,
que mostra algumas estatísticas que são apresentadas nessa tabela aqui em casos por estado, mas agora no mapa do Brasil. Então, é só clicar nesse link aqui. E o último mapa é a distribuição dos casos notificados de síndrome respiratória aguda grave confirmada por Covid-19. Então, é um mapa do Brasil em que cada pontinho roxo aqui identifica qual que foi a localização da notificação. Bom, era isso e até a próxima. Tchau, tchau.